entendo que momentos de formação política, com análise de conjuntura como este, em que participam pessoas com visões diferentes, com experiências políticas diferentes, com perspectivas políticas diferentes, eles são fundamentais para a formação da consciência crítica. A partir desse tipo de debate que ocorreu hoje de manhã, será possível, naturalmente, a todos os delegados a discutirem de uma forma um pouco diferenciada a sua responsabilidade junto à profissão e à própria categoria. Mas, mais do que isso, vai obrigá-los a pensar um pouco mais em termos de classe trabalhadora como conjunto, e não meramente a partir da sua, ou restrita à sua categoria profissional. A nossa luta, está bem entendido no debate de hoje, é uma luta contra um sistema que gera a exclusão e que gera a barbárie. É falso atribuir a modéstia valorização do trabalho observada nos últimos anos e absolutamente inaceitável combatê-la com arrojo salarial. Corte, porque vocês lembram que no começo do ano, quando começou a se falar que a crise estava voltando, teve alguns economistas de certa expressão que começou a dizer que aumento salarial gerava inflação. Vocês ouviram isso. Levaram várias respostas pela cara, então pararam. Faz-se necessária uma reorientação estratégica da economia brasileira, que passa pela reversão do atual quadro de industrialização, com o Estado cumprindo o papel-chave de indutor da economia, luta por melhores empregos, elevação da remuneração do trabalhador e ampliação da participação do trabalho na renda nacional. Bom, companheiros, resumindo, nós achamos o seguinte, que o Brasil tem que baixar a taxa de juros, o Brasil tem que ser um país industrializado, não existe país forte sem indústria forte, e essa política aplicada é uma política que mantém o país agrário, um país que vive do que nós falamos aqui. Então, portanto, qual é a defesa, qual é a reivindicação do movimento sindical para a presidente Dilma? É preciso mudar o modelo econômico. Sem mudança do modelo econômico, o nosso país não cresce. Ele vai continuar patinando, melhorando um pouquinho a vida dos trabalhadores, mas sem indústria, quer dizer, é um país que mais na frente nós vamos sentir o quanto foi caro a gente não ter uma política de forçar a industrialização nossa. O companheiro falou que aumentou o crédito dos trabalhadores. Nós temos uma sensação de poder de compra. Sensação. Porque empréstimo consignado. O trabalhador não vê a hora de pagar 12 para refazer. Nas empresas, os bancos estão lá querendo ampliar para 60 meses. Eu trabalho na Fundação Padre Anchieta TV Cultura. A direção está em pânico, limitou em R$20 mil. Tem diretor querendo fazer uso do seu direito, do percentual do seu salário. A empresa é 20 mil. Tem vários bancos querendo entrar lá. Está só um banco. Os aposentados eu não preciso nem dizer. Se ele não vai o filho, vai o neto, vai a sobrinha, vai lá no banco e faz o empréstimo. Então criou-se uma sensação de melhora. Então o camarada pega isso, aí daqui 2 anos ele vai renegociar lá e vai renovar o seu empréstimo. Então, companheiros, estamos nessa encruzilhada dentro do movimento sindical e às vezes a gente se sente enojado, quer jogar tudo para o alto,
Mas a gente, lá na Intersindical, a gente acha que ainda tem um caminho. Mas não é o caminho das parcerias, das negociações, dos pactos que começou na década de 70, 80, aí o Valdemar, metalúrgico, da oposição histórica metalúrgica de São Paulo, conhece melhor que eu. De lá de trás veio essas histórias de pacto e hoje a gente está vendo o glorioso sindicato do ABC. Bem, em primeiro lugar, gostaria de lembrar que, quando era a ditadura militar, a gente atacava a ditadura militar, os militares estavam no governo. Quando entrou o Sarney e começou a fazer uma série de sacanagem, a gente atacava o Sarney. Quando entrou o Fernando Henrique, a gente batia no Fernando Henrique. Lá em São Paulo, a gente bate no PSDB, que está lá, ferrando o Estado. Agora, quem está no governo desde 2002? Ele dirige a política. Então, ao fazer uma análise de conjuntura, a gente não pode fugir dos fatos. É isso. Não tem aqui nenhuma preocupação de dizer se é certo ou errado, se está no partido ou não. Isso aí é uma convicção de cada um. Eu estou preocupado em ajudar vocês a pensar em algo que está me martirizando há tempo. Qual é o nosso papel hoje na formação da consciência crítica da nossa juventude? E eu chamo a atenção de vocês. A manutenção de um sindicalismo que se baseia no institucional como a grande luta é a negação desse processo. Vocês têm um instrumento importante na mão, que é uma forma de usar os meios de comunicação. Eu nunca fui radialista, não sou capaz de falar isso. Vocês sabem. Agora, como vocês podem usar esse espaço para fazer o trabalho de conscientização dessa juventude que está querendo algo novo? Brasil, governo. Aí a gente elege um governo numa perspectiva. Aí vem o tapete vermelho, vem a lógica do capital, e aí o que acontece? Sob o patrocínio, sob o argumento da governabilidade entrega todo um pensamento e faz com que personas como Ross diga em alto e bom som: não sou filiado a partido. Entendeu? É com grande tristeza quando eu vejo, por exemplo, o Ross dizer o seguinte: fui um dos fundadores da CUT e não estou lá. Entendeu? Por quê? Porque exatamente dentro da central também nós vivemos em constante crise. E crise que a tendência é arrastar para a lógica do capital. Para a lógica do capital em nome da sobrevivência. É dentro dessa conjuntura que nós, radialistas, estamos. E aí, eu quero saudar vocês e que nós, exatamente com o que disse todos nós aqui, a nível da conjuntura internacional e da conjuntura nacional, que nós estejamos atentos. Nós estejamos atentos por isso, quer dizer, até que ponto nós podemos, mesmo servindo ao capital, não entregarmos os dedos. Eu pergunto para vocês, vocês acreditam na capacidade de criar um novo? Ou ainda continuam sendo Maria ou João vai com os outros? Esse é o desafio que eu estou lançando para vocês. Isso começa com o sindicato, isso começa com a nova concepção de sindicato, uma nova concepção de partido, de organização política, uma nova concepção de sociedade. Senão, não haverá mudança e os meus netos vão pagar caro, os filhos de vocês também.